Veja no ICL Notícias, segunda edição. Preciso saber em relação ao que eu vou me defender. Um ministro na corda bamba. Lupe entra na mira da oposição e vai à Câmara dar explicações sobre a fraude no INSS. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para cadeia. Bateu, levou. Deputado bolsonarista ofende Lula. A qual esse descondenado deveria estar preso pagando pelos seus crimes. E líder do PT reage. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... O último voo dos tucanos. Executiva do PSDB autoriza a fusão com Podemos e partido deixará de existir. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril de 2025. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que é transmitido pelos canais de Eduardo Moreira, do ICL, pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora. No programa de hoje, vamos falar sobre o acordão para a redução de penas dos executores de 8 de janeiro. Esse caldo está engrossando no Congresso. Inclusive, o líder do PT no Senado se manifestou a favor do acordo, que também envolveria o STF. Carol Brígido e Guilherme Amado vão estar daqui a pouquinho com a gente e vão trazer esses detalhes logo mais. Já o ministro da Previdência, Carlos Lupe, está na mira da oposição por causa das fraudes no INSS. Hoje ele participou de uma audiência na Câmara, a Elo Vilela acompanhou e vai contar pra gente também daqui a pouquinho os detalhes. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no N2, relembrando os velhos tempos, Pois é. César Calejão. Boa tarde. Que bom ter você aqui. Boa tarde, meu amor. Prazer estar contigo na bancada. Rô, boa tarde para nossa comunidade também. Vamos lá, muita coisa para a gente discutir aí, considerando esses temas que você colocou. Obrigado por me receber no programa. Papai César está aqui entre nós. Deixa eu chamar a Heloísa Vilela, diretamente de Brasília, já para começar esse papo com a gente. Oi, Elo, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Olha, o dia de hoje aqui em Brasília valeu uma semana inteira de trabalho, viu? Porque foi notícia em cada corredor, em cada comissão. Não foi brincadeira, não. Pois é, olha, e por causa da mega fraude no INSS, o ministro da Previdência, o Carlos Lupe, parece estar um pouco, posso dizer, um pouco avançado, mas está na corda bamba, sim. Tem muita gente querendo a sua cabeça. A oposição começou até a coletar assinaturas para uma CPI do INSS. E aí, como eu já adiantei, a Elo esteve nessa audiência e vai contar pra gente agora como foi. Antes, vamos ver o que o Carlos Lupe falou. Investigações feitas pela Polícia Federal, pela CGU, são iniciativa do governo do presidente Lula, do qual eu faço parte, do qual eu sou ministro. Não são ações iniciadas, nunca teve uma ação desse porte na Previdência Social. Nunca, em tempo algum. Quem tem a verdade como instrumento de vida, não teve nada. Quem fez errado, que a polícia prove e que vá para cadeia. Heloísa Vilela, ele disse que os fraudadores devem ir para a cadeia. E disse isso, Roberta, mais de uma vez. Repetiu essa afirmação aí várias vezes. Agora, ele também deixou claro que, segundo ele, não sabia da extensão dessa fraude até ser informado por esse levantamento da CGU e da Polícia, da CGU não, da Polícia Federal, no dia que começou a ação, na quarta-feira da semana passada. E outra coisa que ele disse e repetiu foi que é preciso mudar o sistema, que o INSS não tem que ser intermediário da relação de associados com a associação. Ou seja, se eu sou uma aposentada ou pensionista e quero fazer um acordo com uma associação
ou um sindicato, eu tenho que ter essa relação direta com a associação, que o INSS não tem que ficar no meio. Só está no meio porque todo mundo quer desconto direto na folha, o que essas associações querem. Então ele fez uma defesa, o que algumas pessoas aprovaram, inclusive, da retirada do INSS do meio dessa relação que tem dado muito problema e muita fraude. Agora, Elô, houve um sem número de questões aí apontando para que, de fato, ele teria sido avisado, né? Pelo menos 6 vezes, a própria PF e outras pessoas se manifestando dessa maneira, de que, de fato, o Lupe teria sido avisado, pelo menos 6 vezes, e que existe todo um conjunto de coisas que, no mínimo, levantam aí uma questão um pouco mais séria, considerando a atuação do entorno ali do Lupe. A priori, a gente analisou isso no N1, ele adotou ali uma postura que você mesmo classificou como um pouco dissonante daquilo que a conversa estava propondo naquela ocasião, né? Ele de fato fez uma defesa ali dizendo que ele tinha indicado a pessoa, que ele confiava na pessoa, que era total responsabilidade dele. O que a gente viu agora aí já me parece um pouco uma postura também já diferente. Parece que ele já está se reposicionando como quem diz, olha, se fez, tem que pagar, e ele já parece não adotar uma postura tão enfática no sentido de defender como ele fez anteriormente. Como é que você avalia isso? Você acha que a situação dele é muito delicada? A gente conversou na semana passada, eu te perguntei, você acha que ele cai? Você falou, olha, por enquanto eu acho que não, mas na política tudo pode acontecer. Como é que você avalia isso hoje? Você mantém essa análise? Você acha que a situação do Lupe se deteriorou? Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que politicamente não, junto ao governo acho que ainda não. Na minha visão e pelo que eu tenho ouvido de fontes do Planalto, é que nada vai acontecer com ele enquanto não tiver uma prova de que ele realmente tinha um conhecimento da extensão do problema e não fez nada, ou de que ele tivesse algum envolvimento direto com esse problema. E que são coisas que até agora não apareceram. Então, fica difícil, o governo não vai fazer nada. Como eu disse da outra vez, o Lupe não é um membro do partido, do PDT, que faz parte da Frente Ampla. Ele é o dono do PDT. Romper com o Lupe, isso já foi dito nos bastidores, já chegou aos ouvidos do governo. Romper com o Lupe seria romper com o PDT. Então, o governo fica numa posição que ele vai ter que deixar as coisas aparecerem e o Lupe ser implicado ou não por omissão, por negligência, o que seja. E o que até agora não aconteceu. Agora, a sessão hoje foi, assim, uma pancadaria. Você teve até deputado, o Coronel Crisóstomo, por exemplo, terminou o questionamento dele dizendo, ministro, deixe o cargo, entregue o cargo, saia. E o pessoal, o Marcel von Hatten, trouxe uma aposentada aqui de Brasília, que está com câncer e que está sendo descontada por um programa que ela diz que do qual ela nunca fez parte, ela nunca concordou em fazer parte. Então foi assim, ele se exaltou e apresentou a mulher como prova e fez aquele escândalo, foi, claro, bem teatral. A aposentada, coitada, chorou, ficou super nervosa e ela teve uma hora até que eu gravei, deu para ouvir com toda clareza. Havia essa discussão se essas fraudes começaram no governo do ex-presidente Bolsonaro, se começaram agora, e todo mundo, claro, da esquerda, dizendo que isso começou desde 2019, não foi inventado no governo Lula, mas também ela disse, mas o meu desconto começou há 1 ano, por esse governo, um governo no qual eu tenho fé, mas está me descontando, ou seja, ela estava numa situação dificílima, porque ficou muito claro que ela deve ter votado nesse governo e agora precisa resolver esse problema. Então isso dá para a gente, eu estou falando isso não por causa do circo que a extrema-direita armou, mas para dar dimensão para a gente da importância desse problema, do peso que esse problema tem, das implicações políticas que ele pode ter. Então me parece que o governo precisa dar uma resposta forte, rápida e imediata
para esse problema do INSS, porque se isso não acontecer, o desgaste político para o governo será muito grande, não vai ter como dissociar o governo da resposta que ele dê. Ele vai ter que dar uma resposta eficaz e é dificílimo, porque o problema é muito complexo, vasto, são muitas organizações em todo o país e muito dinheiro, né? E a cobrança aqui também é grande para que o INSS não cubra esse rombo, que esse dinheiro volte de quem roubou esse dinheiro. E a gente nunca sabe se isso é possível, né? Até onde esse dinheiro ainda existe, já foi queimado, não foi queimado, né? É. E como você já comentou, Elô, a oposição fez show. O deputado bolsonarista, o Marcel Van Hatten, chegou a levar uma aposentada para a audiência pública. Vamos ver. Submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Heloísa Vilela, chegaram a levar uma aposentada ali para sensibilizar, né, a audiência. A oposição realmente está a todo vapor. A gente poderia, assim, adivinhar que isso ia acontecer, né? Porque o tamanho do problema é tão grande que não é nada difícil encontrar um aposentado que está nessa situação e, de preferência, que esteja sendo descontado apenas no último ano, nos últimos 2 anos, que é o que a oposição faria com certeza, né? Então, acho que, sim, isso deixa o governo numa situação complicada, claro, difícil, e é o que eu digo, agora estão querendo fazer uma CPI desse problema da fraude do INSS para tornar isso ainda um problema ainda maior para o governo federal. Eu acredito que isso pode ser um tiro no pé, como foi a CPMI do 8 de janeiro, que foi a direita que puxou e, no fim das contas, quem foi mais prejudicado foi exatamente a extrema-direita, né? Então, eles que se cuidem. Mas a gente tem aqui no Congresso uma composição cada vez mais complicada, né? Hoje, por exemplo, aqui do lado, no salão lotado, celebrou-se a união, a Federação PP, a União Brasil. Então, isso criou um novo bloco, que agora é o bloco maior, que tem o maior número de deputados, tem mais deputados que o PL, e está falando em conversar com o Bolsonaro a respeito de 2026. Né? Então, é um bloco que junta Hugo Mota, presidente da Câmara, Arthur Lira, que queria ser o presidente dessa federação, mas não conseguiu por enquanto, Ciro Nogueira e por aí vai, ACM Neto. Então, assim, são problemas políticos complicados que o governo do presidente Lula talvez não estivesse prevendo para já, mas que vão se somar, né, agora, nesse momento. É isso. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre essa federação com o Guilherme Amado, tá? Elô, só queria voltar um pouco à fraude do INSS, porque a senadora bolsonarista Damares Alves acionou hoje a Procuradoria-Geral da República com um pedido de impeachment de Carlos Lupe. Na representação, Damares pede que Paulo Gonet entre com ação contra Lupe perante o STF. A informação é da jornalista Malu Gaspar. Elô, será que vai para frente? Pois é, me estranhou muito hoje quando eu vi a senadora Damares Alves adentrando a comissão da Câmara, onde o Lupe estava sendo questionado na audiência pública. É muito raro um senador vir à Câmara para entrar numa comissão, né, da Câmara, e ela estava lá. Agora, eu acho, Roberta, que ela precisa apresentar algum indício mais sério de participação do ministro nessa história da fraude para poder alguma ação realmente acontecer. Enquanto não houver, e digo mais, no minuto que houver algum indício concreto
de envolvimento do ministro Lupi na fraude que está lesando os aposentados e pensionistas do INSS, não tem a menor dúvida que ele será afastado. Mas o governo do presidente Lula, que é assim que tem agido, não vai afastar ninguém se não houver nenhuma indicação concreta de envolvimento, né, de saber da fraude e não ter feito nada. Hoje teve um deputado do Espírito Santo que tentou dizer isso. Eu levei para o Ministério casos lá no meu estado, 6 ou 8 casos, agora não me recordo, e o senhor não fez nada, o que em seguida foi desmentido. Todos os casos que ele apresentou na comissão foram resolvidos, foram sanados. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala nisso, para a gente não imputar culpa a pessoas que a gente ainda não sabe se tem culpa. Agora, fato é que a Polícia Federal pediu o afastamento do presidente do INSS e de 4 diretores e parou aí. Então, vamos ver o que o levantamento, a investigação vai trazer, né? Justo. Me parece que presunção de inocência, inclusive, é um parâmetro consagrado na nossa ordem jurídica. É assim que, de fato, a coisa deve funcionar. Agora, Heloísa, eu estava conversando com um parlamentar ontem e que ele me disse o seguinte: eu quero ver se você concorda. Você é uma das pessoas mais experientes que atua aí em Brasília, tem muito trânsito, acompanha bastidor e tal. E essa pessoa me disse o seguinte: a posição do Lupi é relativamente mais sensível do que das lideranças do Centrão, por exemplo, porque é muito difícil o PDT fazer oposição ao governo Lula votando aliado ao Centrão, quiçá muito menos aliado ao bolsonarismo. O PDT, em ampla medida, depende da imagem do Brizola, do trabalhismo. É muito difícil para o partido votar aliado com as forças mais fisiológicas, ou aí com a extrema-direita é impensável, inclusive. E isso, de alguma maneira, tira da mão do Lupi a mesma força que lideranças do Centrão têm, porque essa gente pode votar contra o governo simplesmente para se opor. Como é que você avalia isso? Você acha que esse é o caso? Você acha que num caso extremo aí, talvez de ruptura do governo com o Lupi, o PDT pode se posicionar contra o governo de uma maneira mais agressiva nesse sentido, ou você acha que isso é pouco provável? Eu acho que você tem razão, vai ser difícil um partido como o PDT. Aliás, o Lupi hoje falou do Brizola e se engasgou, não continuou e parou um pouco para respirar, enfim. O que os reais herdeiros políticos de Brizola não devem ter gostado muito, porque a briga entre eles é muito grande e muitos acham que ele não representa os ideais, né, do brizolismo. Mas, quanto ao PDT, eu acho que ele não pode simplesmente abraçar uma pauta de direita e abandonar, né, o governo por questões ideológicas, por questão de posicionamento político. Então, nesse sentido, é que eu acho que o governo talvez tenha mais facilidade para afastar o Lupi do que muita gente pensa. Ele pode, sim, pegar um outro representante ou do PDT ou de outro partido da centro-esquerda para ficar no lugar dele no ministério, sem perder os poucos votos que o PDT tem aqui dentro, mas que são quase garantidos para o governo. Eles não vão passar a votar contra. Agora, acho que o presidente Lula, a postura do governo é de só fazer essa ruptura se tiver uma indicação concreta de envolvimento ou de omissão aberta e declarada. E é isso que está sendo investigado. Já tem ata de reunião aparecendo, né, onde o assunto foi tratado e não foi levado adiante. Então, a Polícia Federal está investigando isso e se tiver uma clara omissão do ministro Lupi, não tem a menor dúvida, ele terá que ser afastado, não vai ter outro jeito. E aí o governo vai ter que costurar ou com o PDT, que eu não sei como o PDT vai tratar isso, né? Esse ministro passando por essa situação, qual é o grau de controle. A gente sabe que o Lupi é o dono do PDT hoje, né? Mas o PDT tem suas bases regionais que podem se rebelar e apontar um outro nome, né? Tudo é possível, né? Na política, quando surgir a oportunidade de afastá-lo, vai ter gente querendo ocupar o lugar dele, claro. Também tem isso, né? Claro. Então eu acho sim que ele não corre o risco de perder votos
né, do PDT, porque as pautas que o governo defende, o PDT vai defender, muito provavelmente. Pois é, Lô, e o dia, como você falou, foi quente hoje no Congresso, né? Durante a reunião da Comissão de Segurança Pública na Câmara, com o ministro Lewandowski, houve uma briga, gente, entre o deputado Gilvan da Federal, que é do PL de São Paulo, que chamou o presidente Lula de descondenado, e o líder do PT, Lindbergh Farias, do Rio de Janeiro, que chamou o deputado bolsonarista de desqualificado. Vamos ver o que disse Gilvan. Os maiores escândalos de corrupção do país se encontrou no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Se eu fosse chamado para ser ministro da Justiça de um governo corrupto desse, eu não seria. Se fosse chamado para ser diretor da Polícia Federal de um governo corrupto desse, eu não seria. Então é uma vergonha. Pessoas que se dizem honestas participando de um governo a qual esse descondenado deveria estar preso, pagando pelos seus crimes. Vamos ver agora o que disse Lindbergh e a gente volta a comentar. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês e injuriosa aos membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas desse e dos demais poderes da República. Esse sujeito é um desqualificado. Pediu a morte do... Elô. Sangue à flor da pele, hein? Não foi fácil. E teve mais, viu? Não foi só isso que esse deputado disse. Ele ainda fez referências àquela lista da Odebrecht, onde a ministra Gleisi Hoffmann aparecia como amante. Ele usou um termo de baixo calão para se referir à ministra, que eu não vou nem repetir aqui. Isso também, claro, né? Entornou o caldo ainda mais, porque, obviamente, todo mundo sabe que o deputado Lindbergh Farias é companheiro da ministra Gleisi Hoffmann. Então, ele quase perdeu a cabeça, eles quase se agrediram fisicamente. A deputada Laura Carneiro entrou no meio para impedir que isso acontecesse. E digo uma coisa a mais para vocês. Um deputado da extrema-direita foi ouvido dizendo no corredor logo em seguida para o Lindbergh Farias: achei que você estava apostando que você ia dar na cara dele, alguma coisa nesse sentido, que deu a entender para muita gente que era uma provocação clara, que existe uma intenção da extrema-direita de fazer com que o Lindbergh Farias perca a cabeça, para fazer com ele o que está sendo feito com o Glauber Braga agora, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde a votação vai acontecer a qualquer momento. Por isso eu estou até olhando aqui no celular, porque vão me avisar, a qualquer momento vai ser votado o relatório da CCJ a respeito da cassação do Glauber, e ninguém espera que ele saia vitorioso. É o mais provável, eu diria 99% de chance, que o mandato dele, a aprovação da cassação, saia hoje na CCJ. E aí a gente tem um prazo de 60 dias para essa cassação ser discutida aqui no plenário. Mas esse entrevero entre o Gilvan da Federal e o Lindbergh Farias é algo que o PT está muito preocupado e já está pensando até em como blindar um pouco o Lindbergh Farias das provocações que prometem, pelo que a gente está vendo aqui, prometem se multiplicar para ver se tiram ele do sério. A receita, né, César? É sempre assim, tirar do sério, provocar. Exato. E assim, desqualificado, convenhamos, Elô, é um eufemismo bastante interessante para esse sujeito, esse Gilvan. Ele não tem absolutamente nada a acrescentar no debate público. Ele é um cara que vive desse tipo de polêmica, bota a bandeira do Brasil ali no ombro, insulta absolutamente todo mundo. Então é um método. Não me parece ser um caso isolado, é um método, eles se valem desse tipo de expediente para, de fato, ganhar algum nível de protagonismo, algum nível de inserção no debate público, porque produzir algo que seja realmente bom para o povo brasileiro, dali não sai absolutamente nada. Mas ele consegue algum tipo de holofote. Não sai nada, César. Vai lá, Elô.
E vamos lembrar, qual foi a última grande proposta deste senhor, deste deputado? Foi aquele projeto para tirar as armas da segurança do presidente Lula. Ele queria que o presidente Lula andasse, ele apresentou esse projeto, não é conversinha. É um projeto que foi aprovado na Comissão de Segurança Pública para tirar as armas dos seguranças do Lula. E ele acrescentou, eu quero que ele morra, eu quero que ele vá para o inferno. Ou seja, esse é o deputado que está tentando tirar o líder do PT na Câmara do sério. Então eu acho que se o PT está pensando em blindar um pouco o Lindbergh Farias, tem mais é que blindar, porque o objetivo, assim, o método a gente já conhece e funciona, porque tem uma hora que ninguém aguenta, tem uma hora que a pessoa explode, você começa a falar dos seus parentes, dos seus familiares, das suas pessoas mais queridas, como foi com o Glauber Braga, que ficaram falando da mãe dele, que estava com Alzheimer, que morreu logo depois, sabe, tem uma hora que ninguém aguenta. Então, eu acho que isso é muito sério e isso tem que ser muito bem observado. Exato. Então, primeiro é isso, tem uma hora que ninguém aguenta, o que a Elo já colocou. Uma hora os insultos, você vai insultar a mãe, vai insultar a esposa, vai insultar a filha. Chega uma hora que, de fato, isso vai bater num limite e a pessoa vai, de fato, reagir. E o Gilvan, ele entende muito bem, por exemplo, ele provoca, houve ali situações análogas, por exemplo, com o Mourão, só que com o Mourão, um ex-vice-presidente da República, ele chega na cara do Mourão. Com o Lindbergh, ele já não quis chegar tão perto porque ele entende que ali a coisa é um pouco mais complicada pro lado dele, né? Mas, de fato, tem que se tomar todo o cuidado do mundo, porque o Lindbergh não pode cair nesse tipo de provocação. É tudo que eles querem para seguir o mesmo tipo de processo de perseguição política que eles estão estabelecendo com o Glauber. O que é curioso, minha gente, é o seguinte, a gente vê esse tipo de deputado fazer falas absurdas, dizendo que quer que o presidente da República morra, insultando, agredindo. A gente viu outros deputados utilizando coisas absolutamente misóginas, que eu não vou nem repetir aqui, considerando o próprio Lindbergh Farias e outra deputada que eu também não quero mais expor nesse sentido, vocês muito bem sabem do que eu estou me referindo aqui. E não tem um único processo em conselho de ética, em CCJ, em absolutamente nada. Essa gente utiliza das estratégias mais baixas, sujas, imundas que vocês podem imaginar, né? Gustavo Gayer, Gilvan da Federal, todo esse miolinho ali do bolsonarismo que não contribui com absolutamente nada para o país e fica vivendo desse tipo de lacração para ter algum tipo de relevância. Não tem que passar, Roberta, por conselho de ética. Nunca bate em conselho de ética ou coisa que o valha. A provocação não bate, porque se você não provoca, não tem reação. Exato. Então, veja, certo? Se o objetivo, para te passar, Elo, se o objetivo, ou Hobbes, se o objetivo da política é mediar o conflito, é evitar que as coisas ganhem as vias de fato, é óbvio que esse tipo de provocação tem que ter um limite. É óbvio que esse tipo de provocação tem que ser contornada ou tem que ser punida, combatida, no limite, no conselho de ética, por quebra de decoro ou algo nesse sentido. Se você permite que o cara insulte a esposa, a mãe de um deputado, a filha, é de se esperar que em algum momento isso vai ganhar as vias de fato. E aí, quando isso acontece, são os deputados da esquerda ou do campo progressista que vão parar no Conselho de Ética e têm os seus mandatos cassados. É isso que a gente está vendo com o Glauber nesse momento. Exato. Isso não pode continuar. Exatamente. Eu acho que tem uma outra maneira de olhar para isso aí também, que é muito preocupante, sabe? É que você, no caso do Glauber, por exemplo, não foi nenhum outro deputado, foi um membro do MBL que veio aqui na Câmara, que já o perseguia, veio provocar um pouco mais, né? Com uma missão de provocá-lo. Ele já declarou isso. Então, o que eu acho pior ainda, claro, a perda do mandato de um deputado como Glauber é horrorosa, mas você está legitimando, autorizando um tipo de comportamento dentro
do Congresso Nacional. Você está dizendo que tudo bem uma pessoa escolhida por um grupo político vir aqui com a intenção única de provocar um deputado e que isso não vai dar nada para esse grupo político, que ele pode vir aqui e fazer isso. Eu acho que isso é perigosíssimo, acho que isso abre um precedente e transforma o Congresso Nacional num telequete, num ringue onde tudo é permitido. Então, acho que isso é para lá de preocupante, além, claro, de você cassar o mandato, porque isso foi muito discutido hoje, né, na Comissão de Ética. Existe uma regra, da mesma maneira que crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito tem um número de anos, 8 ou 12 anos, não sei, específico, a pena é específica, também no Conselho de Ética existe uma regra que determina o tipo de comportamento, o tipo de infração e qual é o tipo de punição. E a punição para quem comete violência física ou verbal, agressão física ou verbal, é uma punição de uma punição escrita. Não se fala em cassação. Então, é como eles disseram, o relator decidiu impor a pena que lhe deu na veneta, ou que alguém soprou no ouvido dele. Então, isso também é uma desqualificação do regimento da casa. Então, tem muitas camadas de problema nessa tentativa de cassação do mandato do Glauber Braga, que agora já está na fase da votação. Acabaram de me avisar aqui, a coisa de 3 minutos, que a votação no Conselho de Constituição e Justiça começou. Então, daqui a pouquinho deve sair o resultado. Se eu não estiver mais aqui com vocês, eu certamente mando no grupo para vocês poderem noticiar, tá bom? Combinado, Elô. Vamos falar um pouco sobre o PL da anistia enquanto isso, porque está ganhando corpo o acordão no Congresso para reduzir as penas dos executores de 8 de janeiro e aumentar a dos mandantes. Essa seria uma maneira de esvaziar o projeto da anistia bolsonarista. Olha só o que disse a Folha de São Paulo, o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Abre aspas. Eu acho ótimo o projeto de lei de redução de penas, desde que não se fale em anistia para mandantes e financiadores do crime. A ideia dos 2 presidentes da casa, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, é evidentemente isolar essa outra proposta de anistia. Isolar aqueles que continuam defendendo a anistia. Eu não diria que estaria isolando o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu diria que esse projeto está isolando os chefes, reduzindo o número daqueles que serão alcançados com punições mais severas, mais duras, como tem que ser. Heloísa Vilela. Mais ou menos, né, Roberta? Porque o que está se pensando, o que está se desenhando lá no Senado para depois vir para a Câmara é uma mudança na lei que hoje existe e que pune a tentativa de golpe, tentativa de destruição do Estado Democrático de Direito e tal. E essa mudança na lei, ela vai beneficiar quem já foi julgado. Ela não vai beneficiar quem ainda vai ser julgado, que pode ter a pena piorada. Você não pode mudar a lei para tornar ainda pior a situação de um réu. Você vai poder diminuir pena, porque se você disser na lei que a pena não tem que ser de 12 anos, tem que ser de 8, e que você não tem que cumprir metade, só 1/3 e por aí vai, você assim consegue diminuir a pena de quem já foi condenado. Mas você não pode aumentar para esse grupo que vai ser julgado agora. O que você pode fazer é mudar a lei, dizendo que daqui para frente, nos próximos casos, quem tentar dar um golpe de Estado vai encarar uma pena muito mais forte, muito mais pesada. Então, esse é um acordo que não é um acordo do Congresso Nacional. É preciso que a gente diga. Isso é um acordo, é um entendimento que está sendo costurado com o aval do Palácio do Planalto, mas especialmente com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, já deixou muito claro que ele acha que não existe hipótese de se falar em anistia, ou seja, se bater um projeto de anistia lá no Supremo Tribunal Federal, será considerado inconstitucional, porque não tem perdão para quem tentou abolir a democracia. Agora,
a pena, se o Congresso mudar a lei, compete ao Congresso fazer as leis. Então ele deu uma declaração nesse sentido. E o que o senador Jacques Wagner disse abertamente agora é algo que eu estou ouvindo já tem alguns dias entre pessoas do PT, pessoas da esquerda. Existe essa ideia de que seria, sim, interessante esvaziar a pauta da anistia. Eu, cá com meus botões, temo. E temo muito. Eu acho que no Congresso Nacional, e hoje eu vi o Jorge Misael, que entende muito mais das idas e vindas do Congresso Nacional do que eu, mas eu venho dizendo isso desde ontem também, uma lei que entra para tramitar no Congresso Nacional, ninguém sabe como sai. A maneira como ela chega é uma, a proposta que ela faz é uma, e o resultado no final pode ser um bocado diferente. A gente está vendo agora a formação aí desse bloco gigantesco, que tem mais votos do que o PL e que é muito mais afeito às pautas do PL, digamos a verdade, do que às pautas do governo Lula. Então eu acho que é um risco enorme, enorme, dar força para essa costura. Tá certo, Heloísa Vilela, vamos ficar de olho, né? Porque de fato, né? Nem tudo que entra sai do mesmo jeitinho, principalmente quando a gente fala em política, né? Que é falar sobre articulação. Obrigada, bom descanso merecido pelo dia de hoje e até amanhã aqui no N2. Elô, beijo pra você. Até amanhã, pessoal. Um beijo, querida. Chega mais, Rodrigo Viana. Olha o homem aí. Voltando aqui, Agora pessoal. Sim. Prazer. Boa noite. Boa noite, Roberta. Boa noite, Calejão. Boa noite, prazer. querido. Salvo engano, acho que eu nunca tive com o Calejão aqui à noite. Acho que não, né? No N2. Não, acho que no N2 não ainda. Formação inédita, então? Formação inédita. Eu assisto vocês todas as noites, mas acho que a e- gente não tive o prazer ainda de dividir aqui a mesa do N2 contigo. E aí, Rodrigo, Jacques Wagner disse, eu acho ótimo esse acordão aí. Eu ouvi desde ontem, né? Eu e a Roberta Calejão, a gente estava ouvindo a avaliação da Heloísa Vilela. Ela é bastante cética e está preocupada com esse fato, né? De que você entra... Porque qual que é a proposta, né? Vocês já trouxeram aqui, mas para resumir, né? A proposta é diminuir as penas para os pequenos, né? Diminuir as penas para aqueles que praticaram a violência lá na Praça dos Três Poderes e manter ou até aumentar a pena para aqueles que foram os mandantes. Mas o risco é esse, você de repente diminui a pena de todo mundo e aí beneficia também o Jair Bolsonaro. Fora que, diminuindo a pena de quem fez a violência, de quem praticou a violência, naturalmente, como a pena do Bolsonaro e dos generais não está ainda determinada, o Supremo tende a, na hora do balanço das penas, também puxar um pouco para baixo. Mas, do ponto de vista do realismo político, né, você tem um Congresso de maioria conservadora, né? A gente mostrou aqui ontem, o bloco, essa nova federação PP União Brasil tem mais de 100 deputados. Isso. E o PL e o Partido Novo tem outros 100. Então tem 200 deputados de direita e de extrema direita. Né? Isso. Esses 200, mas é muito perigoso porque eles podem reduzir a pena e facilitar o Bolsonaro. Bom, eles podem se juntar e fazer anistia. Né? Só que a anistia é mais difícil de tramitar porque tem vários bloqueios possíveis. Então, é uma avaliação bastante complexa, o que dá para a gente cravar e dizer com toda certeza. Supremo, os ministros estão nesse acordo, né, o Barroso, o Alexandre de Moraes, inclusive, Sim. E o PT, porque o Jacques Wagner, nessa frase, deixou claríssimo isso. que é o governo Lula, apesar do presidente Lula não ter falado. Então, é uma avaliação, os dois polos que resistem ao bolsonarismo, que são o governo Lula e o Supremo, entendendo que é melhor isso do que deixar o embate da anistia correr solto por mais tempo. Essa é a avaliação que vem de lá, Roberta e César. Com todas as ressalvas que a Heloísa faz, eu acho que a turma que está lá sentindo a temperatura e a pressão deve saber. O risco talvez seja maior se você deixar a anistia, deixar esse discurso para eles o tempo todo, sem colocar um limite. Você reduzindo as penas, você estanca um pouco esse discurso. Acho que E o Brasil pode andar, né? Pode andar um pouco. Tratar das pautas que interessam o país, porque realmente falamos sobre esse assunto. Assim, exaustivamente, assim. Eu acho que o importante é ter punição e cadeia, de preferência para os mandantes, mas ter punição. Se vai ser 15 ou 12 ou 8 anos, para mim não é tão importante o tamanho da pena. O importante é ter alguma pena. O Collor, não é pouco, 8 anos e 10 meses. Né?
Agora, será que 17 anos para quem fez o quebra-quebra é muito? Algumas pessoas entendem que sim. Tecnicamente, o Supremo está interpretando a lei que existe. Teria que mudar a lei para o Supremo ter outra interpretação, certo? É isso. Olha só, Leandro Demore gravou um vídeo pra gente super importante para você que gosta e curte o jornalismo corajoso do ICL. Vamos ver. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti. Cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade. Muito legal esse vídeo, né, gente? Jornalismo de verdade, e a sequência, as reportagens, comentário no estúdio e o ICL cada vez mais na rua, né? Teve a cobertura do julgamento do Bolsonaro, isso apareceu aí nesse vídeo, as enchentes no Rio Grande do Sul, a Heloísa Vilela em Gaza, e hoje a Heloísa lá no Congresso, né? Já não no estúdio de Brasília. Então, esse jornalismo de verdade custa dinheiro, e custa porque a gente tem uma programação, Roberta, Calejon e todos que nos acompanham, de quase 12 horas no ar. Isso se reflete aqui, ó, né, em tantos programas do Desperta até o Chico Pinheiro Entrevista, Precisamos Conversar, que terminam, né, aqui a nossa noite. Isso custa uma equipe, e estou falando da equipe que está aqui, e tem a equipe que está atrás das câmeras. É muita gente na edição, na parte técnica e na administração aqui do ICL. Então, ajude a manter esse jornalismo independente e corajoso no ar. Vamos comparar como é que funciona o ICL e como é que funciona a mídia tradicional? Eu vou para o próximo slide aqui da nossa campanha. Olha isso, ó. Na mídia tradicional, publicidade de empresas e do governo ajuda a manter o investimento publicitário e isso cobra um preço. Muitas vezes, as empresas, quase sempre, né, que se dizem profissionais, mas você já viu crítica a banco nos jornais, nos sites, que são mantidos com anúncio dos bancos? É impossível. Aqui não, aqui a gente não tem anúncio, não tem publicidade de banqueiro, e isso dá uma independência para cobertura na área financeira e de outras áreas também. Qual que é o modelo do ICL? O Edu Moreira já falou muito sobre isso e todos nós aqui vamos aprendendo, né? Calejon, Roberta, todos e todas que nos acompanham. É a comunidade que mantém o ICL, a plataforma do ICL, com a sua assinatura. Por quê? Porque quer assistir bons cursos, quer assistir bons filmes, documentários, mas também para manter o jornalismo independente. É só daqui que vem o dinheiro, para a gente usar a palavra bem simples, é o dinheiro que mantém essa estrutura do jornalismo que você gosta de acompanhar. Então a gente faz o convite, se você gosta desse jornalismo e ainda não é assinante, não é membro, entre agora e vire membro do ICL, da plataforma, porque você nos ajuda e porque você tem ótimas opções de cursos, de documentários. Então, ICL Notícias, coragem para fazer jornalismo de verdade, assine e fortaleça o ICL. E a hora que você faz isso, você também tem uma série de vantagens para você, além desta vantagem para a sociedade, para quem acredita nesse embate da comunicação para ajudar a fazer o embate da política. Quais são as novidades que estão vindo por aí? Uma você viu agora domingo, esta série Folha Corrida. Só o ICL tem independência para exibir um documentário que mostra a relação
de um grupo de mídia, Folha de São Paulo / UOL, porque é isso, Folha de São Paulo e UOL, juntos, que na ditadura, não é que dava apoio editorial apenas à ditadura, emprestava carros para transportar preso político. Então, isso está contado. O episódio número 1 foi liberado, todo mundo assistiu no domingo. O episódio 2, porque é uma série documental sobre a Folha, em 4 episódios, a Folha e as relações espúrias com a ditadura, o episódio 2 já está liberado para quem é assinante. Se você não é, corra, então assine agora e você já vê o episódio número 2. E aí, qual que é a novidade? No domingo, estreia pros assinantes o episódio 3, Roberta. Então, domingo você já vai poder assistir o episódio 3 e depois, no dia 11 de maio, você vem para o episódio 4. Então, essa é uma das atrações que você tem lá na plataforma do ICL. Muita gente acha que é só curso, né? Não é não. Se você não conhece, tem curso. Desde Excel até cursos de idiomas, e tem muito conteúdo jornalístico e documentário de qualidade. Esse aqui é um. Vamos ver outras novidades que estão chegando por aí. 25 novos títulos nesta mesma linha do Folha Corrida. Olha, eu recomendo muito esse aqui, ó, Cidadão Boylicen, que está chegando, eu assisti no cinema esse aqui. Cidadão Boylicen conta justamente a história de um empresário de um grupo super importante aqui do Brasil, que dava dinheiro para a ditadura e pessoalmente ia assistir sessões de tortura. E foi executado pela turma que resistia à ditadura. Cidadão Boylicen, dia 3, se você assinar, você já pode assistir. Não precisa procurar, como é que eu assisto, onde é que eu vejo? Então, é uma possibilidade. Deixa eu voltar aqui, porque tinha mais atração aqui. Então, é o Cidadão Boylicen, é o Democracia em Preto e Branco, é a América Armada, Futeboys, são 25 novos títulos. E tem uma outra novidade, que eu sem querer aqui já apertei o botão e cheguei lá, olha aí. É uma novidade que estreia ainda no mês de maio. Vocês conhecem os dois aqui, né? Vocês conhecem os dois, Juliana Dalpiva e Igor Melo, super jornalistas investigativos. A novidade é isso, um podcast investigativo que vai revelar a verdade por trás de uma das maiores fortunas do país. E é uma fortuna que tem conexões com a política e com a religião. De quem será que eles tratam nesse podcast? Você vai saber em breve, isso vai estar também à disposição lá para a nossa comunidade do ICL. Olha, outra super novidade, o Vladimir Safatli, uma aula magna sobre O Capital de Karl Marx. Você já deve ter ouvido falar, poxa, é tão difícil ler O Capital, entender profundamente o marxismo. Você tem aqui a possibilidade, às vezes você não sabe nem por onde começar. Comece pela aula do Safatli. Ele vai dar uma espécie de roteiro para você entender o que é O Capital de Karl Marx. Ele que é professor titular de filosofia da USP e vai trazer também o conhecimento dele aqui para a comunidade do ICL. E uma outra novidade, você vai do Capital de Karl Marx, escrito no século XIX, para as novidades do século XXI, com Ícaro Harry, especialista em inteligência artificial. Eu conversava outro dia com o Edu Moreira, ele está obcecado no bom sentido com essa coisa da inteligência artificial. Tem que entender, tem que estudar, tem que saber usar, para não se deixar, para não ser usado por ela. Então, aqui é uma possibilidade, uma chance de você participar, né, desse curso, uma novidade, o primeiro encontro ao vivo, no dia 14 de maio, para esse curso, né, que vai ter certificado e tudo para você que quer saber mais sobre inteligência artificial. Então eu estou falando de documentário, estou falando de podcast investigativo e estou falando de Capital do Karl Marx, né, com o Safatli, e inteligência artificial. É muita novidade aqui no ICL. Deixa eu dar mais uma passada aqui. E você fazendo a assinatura agora, porque eu vejo assim, mas será que eu assino? Faz agora, né? Faz agora. E aí você, se precisar de um empurrãozinho a mais, você ganha alguns presentes aqui, se você fizer a assinatura solidária, que custa R$ 62,00 apenas. Você ganha 2 livros, né? O livro que inspirou a série Folha Corrida, e esse aqui é A Última Chance, organizado pelo Edu Moreira e o Rafael Valim, que traz a denúncia da Procuradoria-Geral da República e outros artigos, né, comentando esse momento histórico da denúncia contra os golpistas. Você ganha 2 livros, você ganha esse pôster exclusivo aqui, Anistia é Golpe, estamos falando disso agora. Anistia é Golpe, e ímãs, Ditadura Nunca Mais, uma pulseirinha do ICL e, claro, o certificado de membro solidário. Quanto é que custa mesmo? Deixa eu colocar aqui na tela, então. R$ 62,00 por mês é o custo para você virar membro solidário. Você pode fazer isso pelo QR Code, muita gente nos assiste pela televisão, então você vai
com seu celular no QR Code, ou você acessa icln2.com.br e faz agora a assinatura, vira membro solidário e ajuda a manter essa equipe aqui. E eu vou encerrando porque a gente tem um noticiário para continuar, né? A Roberta e o Calejão estão aqui do meu lado. Fica o convite, gente. Faz agora e vira membro e ajuda a manter e ampliar a nossa equipe e a nossa programação. E olha só, Rodrigo, saiu agora o resultado do parecer na CCJ pela cassação de Glauber Rocha. Foi por 40... Braga, desculpas. Foi por 44 a 22. Pela cassação. A votação agora vai ser mesmo definida no plenário. E agora vai a plenário, portanto, agora cabe a maioria absoluta, 257 votos, para que então se confirme a cassação do Glauber Braga. A gente já sabia, Rodrigo, a gente vinha dizendo aqui que seria uma luta dificílima pro Glauber. Ele veio no N1, a gente conversou com ele, o termo que ele usou, e eu me sinto à vontade de dizer isso aqui no ar para vocês, porque é público, notório, a gente também estava no ar no N1 quando ele disse isso. Ele me disse, olha, César, eu estou cercado. De fato é uma situação muito difícil. O que está em jogo aqui não é a minha reação ao provocador do grupo que eu me recuso a falar o nome. É um grupo que vive de estimular esse tipo de expediente, pede para tomar tapa na cara e chute no traseiro para, de fato, ter algum tipo de relevância e inserção no debate público. O que está em jogo aí é que eu resolvi enfrentar as principais forças estruturais do Congresso Nacional, principalmente no que diz respeito ao orçamento secreto. Como isso funciona, a distribuição de dinheiro, emendas impositivas e esse tipo de coisa. E aí mexeu com o que, de fato, a coisa pega, principalmente considerando a atuação do Arthur Lira. Então era líquido e certo que, de fato, o Glauber enfrentaria esse tipo de dificuldade. É uma pessoa extremamente corajosa, articulada, eloquente, sabe expressar suas ideias de uma maneira muito forte e, de fato, mexe com quem tem poder no Congresso Nacional. Então era de se esperar, Rodrigo, que a gente, e Hobbs, e amigas e amigos que nos assistem nesse momento, que o Glauber teria que enfrentar esse tipo de resultado já na CCJ. Vamos ver como é que isso agora segue a plenário, Rodrigo. Pois agora o Hugo Mota, o presidente da Câmara, tinha dado um prazo de 2 meses, né? 2 meses para ele parar a greve de fome, né? Então vai ganhar 60 dias. Aí ele ganhou 60 dias para levar para o plenário. Mas enquanto isso, a Comissão de Constituição votou. Então significa que tem pelo menos mais 1 mês e 20 dias, mais ou menos, para levar para o plenário. E nesse meio tempo, alguma articulação. O que o Hugo Mota sinaliza é articular alguma coisa para que no plenário possa se converter esta pena, que é muito alta, você cassar o mandato de alguém por esse tipo de coisa que aconteceu ali, teria que caçar de vários outros, né? Mais 8 anos de inelegibilidade, vale a pena falar, né, Rodrigo? Então, assim, é querer destruir a carreira do cara. Acabar mesmo. Então, é uma pena bastante drástica. Não sei se ele tem possibilidade de reverter isso, mas é o jogo que está agora nos bastidores, né, Roberta? Vamos chamar nosso colega Guilherme Amado? Já está por aí, Gui? Boa noite para você. O placar ficou em 44 a 22. E agora vai para plenário a cassação de Glauber Braga. Pois é, Roberta, boa noite para você, boa noite, Calejão, boa noite, Rodrigo, boa noite, comunidade. No plenário ele tem mais chance do que teria na CCJ, porque no plenário a correlação de forças não é tão desfavorável a ele, e tem uma parte do Centrão que pode se solidarizar com a velha coisa de ser uma cassação de um colega. Não é a maioria, é uma parte pequena, mas pode fazer com que ele ganhe ali apertado e não haja maioria para a cassação dele. Bom, não vai ser fácil. Anyway, ele vai ter que contar com articulação de colegas. Ele, Glauber mesmo, ele continua batendo o pé de que ele vai seguir denunciando, ele vai seguir mostrando o que considera de práticas fisiológicas por parte do Centrão. Ele escolhe a figura do Arthur Lira, mas ele ataca o Centrão como um todo, e isso cria uma atmosfera muito ruim para ele,
né? Mas foi a escolha dele. Né? A escolha dele é essa estratégia, uma estratégia de ataque. E, enfim, se ele se salvar no plenário, vai ser por muito pouco. O ambiente segue muito desfavorável para o Glauber. E se ele se salvar no plenário, é se o governo, de alguma maneira, trabalhar para que ele se salve, né? Trabalhar, conversar com o Hugo Motta, porque o Hugo Motta, né, tem a pressão do Arthur Lira, pelo que a gente sabe de bastidor, o Arthur Lira quer a cassação. Como é que pode reverter isso? Se tiver um compromisso de que vamos fazer uma pena dura, mas que não chegue à cassação, e aí o governo teria que entrar em cena, porque só os votos da esquerda e do PSOL vai ficar nisso aí, né? Vai ficar em 120, 150 votos contra a cassação, e o restante talvez mais propenso a caçar, porque vai dizer, é o cara que denuncia o orçamento secreto, por que eu vou salvar esse sujeito? Que o orçamento secreto é hoje a principal ferramenta de reeleição de tantas e tantos deputados, né? Então, é uma situação bastante complexa. Vamos ver o que acontece. Nós temos imagens aí da CCJ do momento seguinte à votação de agora a pouquinho. Então, são imagens recuperadas, né? Quórum de 66 e 44 a 22. 2 terços a 1 terço, Roberta, é o número que você tinha dado. 2 terços a 1 terço pela cassação do Glauber Braga, repetindo. Já passou no Conselho de Ética e passou na CCJ, falta o plenário. O Guilherme analisou aqui, no plenário ele tem as melhores chances, apesar de não ser tanta, né, para salvar o mandato. São 257, né? Maioria absoluta. Maioria absoluta. Gui, vamos girar a pauta, porque a Executiva Nacional do PSDB autorizou hoje, com 100% dos votos, a negociação para que o partido avance para se fundir definitivamente com o Podemos. No dia 5 de junho, será convocada uma convenção nacional para confirmar a fusão das duas legendas. Depois disso, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ainda precisa autorizar a junção dos partidos. A nova sigla ainda não tem nome definido, mas já se sabe que as antigas marcas do PSDB serão abandonadas, assim como o número 45. Ainda há uma certa discussão se mantém ou não o tucano. O tucano famoso, né? Ali. Vamos ver o que acontece. A fusão do PSDB com o Podemos vai criar uma nova força no Congresso. Isso é fato. A gente separou até uma arte mostrando como é que fica aí essa correlação de forças com o novo partido. Vamos ver essa arte aqui, olha. Eles vão ficar, então, com 28 deputados federais, serão, então, a 7ª maior bancada na Câmara Federal. Serão 7 senadores, a 4ª maior força dentro do Senado. Eles ficam com 401 prefeituras e terão 3 governadores, sendo aí a 7ª maior bancada na Câmara Federal. Não, 3 governadores não é a 7ª maior bancada na Câmara Federal, são 3 governadores em si. E no total, eles terão de fundo eleitoral 384 milhões e 600 mil reais. A 6ª maior fatia do fundão. Guilherme Amado, vou jogar para você. Essa fusão vai acontecer, né? E o PSDB começou alto, né? Pomposo. Mas o tucano foi ficando pequenininho, né? E essa notícia do fim do PSDB e a fusão com Podemos, especificamente, não é uma notícia boa. O PSDB, que foi o partido um dia começou com quadros de centro, caminhou para centro-direita, antagonizou com o PT durante diversas eleições. Existia oposição ao PT ali, e nós, sociedade, a gente tinha a impressão de que eles tinham uma adversariedade ferrenha. E aí veio o bolsonarismo e mostrou o que é a oposição destruidora, né? A oposição que não contribui em nada. E muita gente pensou, nossa, aquele partido ali era uma opção. Muitos entusiastas pessoas de esquerda, entusiastas do PT, pensavam que aquilo ali era uma opção melhor a isso tudo que a gente está vendo. Mas aquele partido já tinha acabado há muito tempo, né? Aquele partido era o partido de uma geração. Era uma geração que já no Aécio Neves já não estava representada. O Aécio Neves já não tinha nada a ver com aquelas figuras, não tinha nada a ver com o Fernando Henrique Cardoso, não tinha nada a ver com o José Serra, não tinha nada a ver com o Mário Covas.
E a própria história do Aécio Neves mostrou isso. O PSDB começa a terminar com o Aécio Neves. Ali começa a decadência. Né? Ao mesmo tempo que o partido sai muito grande de 2014, porque o Aécio Neves quase ganhou da Dilma, o fato é que nesses 11 anos ele foi definhando, primeiro a partir da crise do próprio Aécio Neves, e depois pelos próprios quadros, né, que foram encolhendo, até e teve a saída do Alckmin nesse meio tempo, teve o João Dória, que fez muito mal ao PSDB também. O João Dória ele encolheu o partido pelo jeito dele de fazer política, pela forma que ele, como principal quadro do partido, ele conduziu o partido nos anos dele de governador de São Paulo, e agora se funde com o Podemos, que chegou a ser considerado, há alguns anos, o partido da Lava Jato. O Podemos foi o partido do Deltan Dallagnol, por exemplo. Chegou a ser o partido do Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro cogitou ser candidato a presidente da República. E é um partido que agora está na base do Lula, está na base do governo Lula. Eu fico curioso de saber onde que é essa sigla, sétima sigla da Câmara, né, como você falou, Roberta, está entre o MDB e o PDT. O MDB tem 44, o PDT tem 17. Para onde que ela vai ano que vem? Ela vai ser governo, como o Podemos queria? O Podemos estava sendo cotado para estar na coligação do Lula. Vai realmente? Ou vai ficar neutro, vai para a direita? Enfim, é uma curiosidade que eu tenho. No Senado ele vai ser mais relevante do que ele é na Câmara, mas enfim, de qualquer maneira, 28 votos não é qualquer coisa. Ele tem 5% da composição da Câmara. É isso. Roberto, acho que a gente tem um quadro aqui que mostra a trajetória do PSDB, da grandiosidade da época do Fernando Henrique, né, César Calejão? Acho que podíamos até botar na tela esse quadro e a gente vai comentando aqui para relembrar um pouco para as pessoas a trajetória do PSDB. Olha só, Calejão, o PSDB que foi criado ainda antes, né, nos anos 80 foi criado o PSDB, como uma dissidência do velho MDB do Ulisses Guimarães e do Quercia em São Paulo e tal, mas o PSDB atingiu o seu auge com o Plano Real em 94, e daí elegeu o Fernando Henrique por 2 vezes, as 2 no primeiro turno, né, derrotando o Lula. Então, consolidou ali a imagem de um partido de gente que vinha da esquerda, mas terminou mais na direita, na centro-direita, liberais, privatizantes, mas com um compromisso, naquele momento, com a democracia. Isso era inegável. Sim. Depois foi mudando, né, César? Depois, acho que a gente pode avaliar. Então, Fernando Henrique está ali no canto do nosso quadro ali, olha, 2 vezes eleito no primeiro turno. E São Paulo, o PSDB governou São Paulo por 28 anos, um partido paulista, com a cara da elite da classe média paulista, com o Mário Covas, com o Alckmin, com o Serra e com o João Dória. E depois de 2014, como disse o Amado, entrou em decadência. Ainda assim, em 2016, venceu 7 capitais, como está aqui na nossa arte, né? A decadência mesmo foi ali, logo depois dessa eleição em que o Aécio perdeu por pouco e não aceitou a derrota. Aí o PSDB trai o seu compromisso com a democracia e vai para um discurso golpista, você não acha, César? Totalmente, Rodrigo. Ali em 2014 começa um processo de entropia, muito por conta dessa análise que você fez, que o Amado também colocou. O Aécio é um cara que não aceita a derrota para Dilma, se eu não me engano de cabeça assim, era 54 milhões contra 52 milhões de votos, um pleito de fato bastante apertado. Aécio Neves não aceita, começa a contestar tudo que tinha acontecido ali durante a votação, e ali, a partir dali, a gente sabe o que aconteceu, a história, teve a questão da Lava Jato e tudo o que acontece a partir dali no sentido de dar margem para a ascensão do próprio bolsonarismo. Agora, o Aécio Neves, que figura, hein, Rodrigo? O cara foi gravado dizendo que, abre e fecha aspas, teria que matar, tem que ser um que a gente mata antes dele fazer a delação, referindo-se ao próprio primo dele. Isso não é a minha interpretação, não é o que eu acho e não é a minha opinião. Aécio Neves, esse sujeito que está aí na sua tela, foi gravado dizendo que teria que ser alguém que ele manda matar antes de fato fazer a delação. Ele estava se referindo ao próprio primo, Rodrigo. Então, veja que 11 anos depois, olhando em perspectiva, me parece que é tranquilo afirmar que houve um erro grosseiro, crasso, cometido por parte do PSDB. Outros PSDBistas históricos disseram que ali a gente cometeu um erro muito sério,
porque de fato a gente embarcou na onda, na megalomania, no delírio do Aécio Neves de fato querer contestar. Ele se achou maior do que o partido, maior do que a própria República, quis botar fogo na República para defender o seu sonho de grandeza, e aí a gente viu, Rodrigo, o que acontece a seguir, termina de alguma maneira no atual cenário com a derrocada absoluta do próprio PSDB. E, Roberta, se você me permite, só um paralelo bem rápido, histórico. A trajetória do PSDB parece um pouco a trajetória da UDN, da velha UDN, que nos anos 50 e 60 era a oposição ao trabalhismo do Vargas, do Jango, do Brizola, e que era um partido que tinha força, muita força, né? Elegeu Carlos Lacerda, governador do Rio, e muitos outros governadores, uma bancada forte, e fez um discurso golpista em 64, achando, a gente derruba o Jango, depois novas eleições e a gente ganha. O que aconteceu? Os militares falaram, agora acabou a UDN, tchau. E o PSDB teve um papel, outra conjuntura e tal, mas de certa maneira um paralelo com a UDN, né? Também um partido de centro-direita, que em certa medida rompe com o seu compromisso com a democracia e paga um preço por isso. E eles diziam, agora é o fim do Lula. E no final, o Lula é presidente, foi lá no enterro do Papa e o PSDB é que está acabando, Roberto. Exatamente. E olha, Gui, além da fusão do PSDB com o Podemos, hoje também foi formalizada a federação, que é a união do União Brasil com o PP. E eu queria te perguntar o que está por trás desta movimentação que teria Arthur Lira como presidente, mas, enfim, acho complicado, né? Ter 2 presidentes dessa federação. Em mais de 100 deputados. Né? Mais de 100 deputados. 109 deputados. Começaram brigando, é isso mesmo, Amado? Porque parece que o Lira ia assumir, aí o Rueda. Conta pra gente, como é que tá essa história, cara? Essa sim, essa é uma força política monstruosa. Monstruosa. Né? Essa federação, ela vai gerar uma força política no ano que vem que vai ser muito disputada. Não acho que vai estar com a esquerda, acho que eles vão estar com a direita, ou com uma postura de neutralidade, que também é muito vantajoso. Está aí o PSD, que é neutro algumas eleições, só faz crescer. E esse grupo, sim, vai ser um grupo que vai fazer diferença do lado que ele tiver. Eu acho que hoje está sepultada a candidatura do Ronaldo Caiado. Eles não vão ter um candidato, né? Ou eles vão com o candidato da direita, ou vão ficar neutros. Não acho que vão estar na esquerda, como eu falei. E o Ronaldo Caiado está tentando ali se equilibrar, está tentando se salvar de algum jeito, mas é uma candidatura que não tem mais salvação. Morreu com a federação surgindo. É isso, importante. E a volta da Arena, né? Já que eu estou falando do passado hoje, aqui lembrando da UDN. Revirando o baú. União Brasil e PP, no fundo, são os herdeiros da velha Arena, né? O PDS e o PFL, que estão se reencontrando na federação. É o Arenão, porque é a volta, 110 deputados, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Mas essa não deu pro Lira, né? Que fique bem claro, pelo menos... Por hora, Por hora não rolou. Guilherme Amado, obrigada e uma boa noite para você. Até mais aqui no... Obrigado. Valeu, gente. Boa noite. Bom programa para vocês. Valeu, Gui. Um abraço. Obrigado. Deixa eu chamar a Carol Brígido para a gente falar da prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Oi, Carol. Boa noite para você. Seja bem-vinda. Oi, Roberta. Oi, meninos. Bem-vindo para vocês também, que já estão aqui. E, Carol... A leitura mais imediata e que tem sido muito comentada é que a prisão do ex-presidente Fernando Collor seria um recado para Bolsonaro. Ou seja, se o STF teve coragem para prender um ex-presidente, pode fazer isso com outro em breve, né? Mas parece que não é tão simples assim. Queria que você explicasse para a gente o que a prisão de Collor diz sobre o futuro do STF, por favor. Então, gente, essa é uma leitura um pouco rasa, né? Se a gente pensar, um ex-presidente foi preso, logo o outro também vai ser preso. A gente tem que olhar que, juridicamente, a situação dos dois está bastante diferente. O Collor, ele foi denunciado em 2015, aquela primeira leva de processos que chegou da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E aí ele foi condenado pelo plenário do STF em 2023. Passaram-se 2 anos dessa condenação. Por que teve esse intervalo de tempo entre a condenação e a prisão? Porque dentro do STF, a jurisprudência recomenda o seguinte, que depois que uma pessoa é condenada, ela tem direito
a responder em liberdade ele tem direito de entrar com recursos que chamam embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal. Isso ele faz em liberdade, a não ser, é claro, que tenha algum motivo para se decretar a prisão preventiva ou a prisão imediata. Isso pode acontecer se a pessoa estiver perturbando a ordem pública ou se tiver algum indício concreto de que a pessoa possa fugir do país para escapar do cumprimento da pena que foi imposta pelo tribunal. Nada disso aconteceu no caso do Collor, então ele ficou em liberdade até que os recursos fossem julgados. Depois que foram julgados 2 recursos, esses que se chamam embargos de declaração, aí ele entrou com um terceiro recurso, e aí nesse terceiro recurso o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse processo também, falou o seguinte: não, isso já é protelatório, não faz o menor sentido, esse recurso não vai dar em nada, então vou mandar prender imediatamente. Mas diga-se, esse imediatamente teve 2 anos de intervalo, né, entre a condenação e a prisão. Se a gente for olhar agora para o caso Bolsonaro, o Bolsonaro acabou de ter aberta uma ação penal contra ele, foi agora em março. Agora há pouco, foi na semana passada que ele foi notificado disso, ou seja, a instrução desse processo, dessa ação penal que foi aberta agora, nem começou. Então, assim, ele não foi julgado ainda, ele não foi condenado, provavelmente será, e provavelmente, se ele for condenado, vai ter esse tempo de apresentação de recurso, a não ser, é claro, que ele dê algum motivo para o STF prender ele preventivamente. E aí, nesse caso, não precisa nem ter sido condenado. Se ele der algum indício de que ele pretende fugir agora, o STF pode mandar prender ele agora, antes mesmo da condenação. Mas não é isso que mostram, não é isso que mostra a tramitação processual. Isso não aconteceu ainda no caso do Bolsonaro, então não é porque Collor foi preso que Bolsonaro vai ser preso agora. Agora, por outro lado, se a gente for pensar no caso do Collor, ele saiu do Palácio do Planalto, saiu do cargo em 92, quando ele era presidente da República, e foi processado no Supremo Tribunal Federal. Em 94, 2 anos depois dele ter deixado o cargo, o STF julgou Fernando Collor e inocentou ele. Então, assim, ele não foi condenado em 94, depois ele foi processado novamente por fatos ocorridos enquanto ele era presidente da República, ali entre 90 e 92, e aí, novamente, em 2014, o Supremo Tribunal Federal inocentou o Collor mais uma vez. Daí, esperou até 2023 para condená-lo. Qual é a diferença? Lá em 94 e em 2014, Collor ainda tinha alguma popularidade. Ele deixou a presidência, mas ele foi senador durante um longo período, né? Ele teve mandato até janeiro de 2023. Então, quando é difícil assim, o Supremo Tribunal Federal condenar alguém que ainda tem algum tipo de poder, porque vai entrar em conflito direto com o Congresso Nacional, com os poderes da República. Condenar Collor agora, que não tem mandato nenhum, é totalmente diferente para o Supremo. Não entra em conflito político, não tem um ônus político, né, nessa condenação, nessa prisão de Fernando Collor. Em compensação, Bolsonaro, se a gente for olhar, ele, apesar de estar fora do poder, de estar inelegível, de ser réu em uma ação penal, ele tem milhares de seguidores, ele tem milhares de simpatizantes, os eleitores dele não se jogar fora, né, tem um número expressivo. Então a gente vê que o STF está sendo bastante cauteloso nesse caso do Bolsonaro. A gente viu até que ele se refugiou na embaixada da Hungria, ele xingou o ministro do Supremo, ele conclamou as pessoas a não seguirem decisão do Supremo e ainda assim o Supremo não decretou prisão preventiva. Então a minha aposta é que não vai ter preventiva. Vai se esperar o trânsito em julgado, ou seja, a eventual condenação e depois o julgamento de todos os recursos aos quais Bolsonaro tem direito, para depois, se for o caso, prender o presidente se ele perder, né, esses recursos todos aos quais ele tem direito. Então, essas são as diferenças entre o caso Collor e o caso Bolsonaro. Resumindo, em comum só tem que são ex-presidentes que responderam a ações penais no Supremo Tribunal Federal.
Eu diria também, Carol, que o Collor está respondendo a tudo isso com um pouco mais de dignidade do que o Bolsonaro. O Bolsonaro, enquanto vocês estavam aqui no ar, eu estava no intervalinho aqui, o Bolsonaro acabou de retirar aquela sonda nasogástrica e ele gravou e publicou esta imagem que eu não recomendo que ninguém assista, porque é uma imagem que ele se expõe, é dolorido retirar uma sonda, evidentemente. Então ele fez questão, olha a exibição do sofrimento, né, de alguém que tá ali, mas todo paciente que passa por isso sofre assim, né? Então ele está tentando se transformar numa vítima, ele que dizia que ia fechar o Supremo, cabo e soldado, dizia o filho dele, que não ia respeitar mais nada, está lá na posição de vítima num hospital, né, aguardando que o Supremo tenha pelo menos pena dele na hora de impor as condenações. Então, mesmo que o condene, deixa ele ir para casa. Acho que essa que é a tática. Mas convocou manifestação, né? Mas convocou manifestação. Dia 7 agora. Reclamou da oficial de justiça ir lá no hospital. E gritou com os médicos. E não pode entrar na UTI, mas pode transformar a UTI numa central de espetáculo bizarro, né, transmitindo procedimentos médicos como esse que eu acabei de narrar. Foi agora, eu acabei de assistir isso na internet. E convocou, né, César, uma manifestação. Você acha que tem... para Brasília, então ele ainda acha que tem chance nessa pressão, né? Eu acho que ele está nessa linha do esperneio, né, Rodrigo? Ele está tentando angariar o que lhe resta de capital político. Vamos ver. Aqui, a última que ele fez na Paulista, algo em torno de 45, 50 mil pessoas, não é desprezível, sejamos honestos, tá? Demonstra ainda algum nível de força política junto à população, apesar de não ser nem perto do que o bolsonarismo já foi capaz de reunir um dia. Em fevereiro do ano passado, eles colocaram mais de 180 mil pessoas aqui na Paulista. Agora, Carol, queria ouvir um pouco de você também. A gente estava falando de recados do STF e hoje, nessa edição do N2, a gente estava discutindo um pouco como é que anda a questão da anistia e que parece que existe um acordo aí caminhando para, de alguma forma, aliviar pelo menos aquilo que a gente convencionou chamar de bagrinho, né? A raia miúda que participou ali do golpe, quebrando, invadindo o Congresso Nacional, e as pessoas pegaram penas sérias, Rodrigo. Gente que pegou ali mais de 15 anos de cadeia, então, de fato, é bastante expressivo. E aí existe essa avaliação, o Rodrigo fez uma análise muito boa, Elô fez outra análise muito boa, e algo que gira entre, seria um checkmate no bolsonarismo, porque esvazia o principal apelo que o bolsonarismo tem, no sentido de dizer, estamos pleiteando uma anistia para pais de famílias inocentes e velhinhas que estavam ali com a Bíblia na mão, porque muito bem, então isso já está endereçado, os senhores perdem essa força argumentativa. E por outro lado, existe toda uma preocupação de que isso abra um precedente perigoso, principalmente a depender do que aconteça na eleição presidencial do ano que vem, de como é que fica a distribuição ali dentro do Senado Federal. Você que acompanha isso muito perto, Carol, como é que você avalia isso? O STF está de fato aliado com isso? Isso deve prosperar? Qual que é a tua avaliação? Olha, o que a gente tem visto é que antes tinha uma resistência bem grande no STF em relação a qualquer conversa sobre diminuição de pena ou sobre anistia. Hoje a gente está vendo que a resistência continua muito grande em relação à anistia, mas já existe alguma abertura em relação à diminuição de pena, desde que ela seja feita pelo Congresso Nacional e não pelo Supremo Tribunal Federal. Daí o que acontece? O acordo agora está sendo costurado da seguinte maneira: essas penas ficariam mais baixas para as pessoas que executaram essa tentativa de golpe e mais altas para os mentores do golpe. Só que o que vai acontecer na prática? De acordo com a Constituição Federal, uma mudança legislativa na lei penal não pode retroagir para prejudicar um réu, um acusado. Ou seja, essas pessoas que receberam penas grandes de até 17 anos por terem depredado ali os prédios e tentado invadir os prédios dos três poderes e com isso tentar um golpe de Estado, essas pessoas poderiam ter a pena reduzida, as penas que já foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Daí, os cabeças, digamos assim, as pessoas que planejaram de fato o golpe, nesse caso, Jair Bolsonaro estaria incluído, ele não poderia receber uma pena mais gravosa do que a pena que estava na lei quando os atos foram cometidos. Então, ele não poderia ser punido com uma pena maior do que está na lei hoje, ainda que esse acordo passe no Congresso Nacional. Isso serviria para as futuras pessoas, para as pessoas que tramem um golpe, um outro golpe, eventualmente, no futuro, não para Bolsonaro. Daí, isso não é automático. Se isso for acordado entre o Congresso e os outros poderes, caso volta para o Supremo Tribunal Federal, vai ser preciso abrir provavelmente uma ação de revisão criminal, que é uma coisa super rara no judiciário. A ação de revisão criminal, ela é aberta depois que o caso já transitou em julgado, ou seja, quando as pessoas já estão devidamente condenadas, mas se descobre um outro elemento que possa mudar a situação penal do réu. Por exemplo, uma nova testemunha, uma nova prova, nesse caso, uma nova pena, né? E aí voltaria para o Supremo Tribunal Federal e o Supremo teria que rejulgar esses casos à luz da nova legislação. Ou então o Supremo pode, por exemplo, optar por um habeas corpus coletivo se houver algum tipo de revogação de um dos crimes aos quais essas pessoas foram condenadas. Então não é automático, não é assim, o Congresso determina uma coisa, o Supremo vai lá e não faz nada, né? Não pode ser assim. A decisão é judicial e a reforma da decisão também precisa ser judicial. Agora, rapidinho, Carol, que o nosso tempo está quase se esgotando, por favor, né? Você acredita que nesse caso, então, o Supremo, se vier essa mudança da lei, vai encarar com bons olhos? Porque antes havia uma resistência e muita gente dizia, se vier a anistia, o Supremo vai declarar como inconstitucional. Nesse caso, não, né? O Supremo está participando, houve até declarações, né, de alguns ministros públicas, pelo que você sabe, o Supremo estaria junto nisso, né? Sim, a história da anistia continua, uma resistência absurda, assim, absoluta, dentro do Supremo Tribunal Federal. Não vai passar. Essa questão de diminuição da pena é justamente para arrefecer esse debate em torno da anistia e ter uma alternativa que suavize essas penas sem precisar perdoar as pessoas que tentaram tramar um golpe no Brasil. Perfeito. Perfeito. Vamos ficar de olho aí nesse acordão. É isso aí. Já tem até nome. Carol Brígido. Com o Supremo com tudo, né? Já diria o Romero Jucá lá atrás. De novo. Bem lembrado, de novo. Essa frase do Romero Jucá é daquelas que serve para qualquer momento, né? Exato, cara. Serve para muita coisa no Brasil e provavelmente servirá no futuro. Tem um perfil no antigo Twitter que pegava as frases do Eduardo Cunha e reciclava para qualquer momento. Ele fez várias, né? Então, essa aqui com o Supremo com tudo, a gente vai... Polivalente. Vai valer para muitos momentos. Híbrida. É isso. Carol Brígido, obrigada e uma boa noite para você. Valeu. Obrigada, queridos. Boa noite e bom programa. Valeu, querido. Um beijo. Olha, daqui a pouquinho, coladinho no N2, Precisamos Conversar sobre alguns homens que se tornaram assunto na última semana. Gente, vamos lá. Estou falando de Alexandre de Moraes, um protagonista inesperado da política nacional. Tem também na pauta Fernando Collor de Mello, que foi da presidência ao Banco dos Réus. E elas também vão conversar sobre Ney Matogrosso, que ganha as telonas com sua cinebiografia Homem com H. Eu sou muito fã do Ney, conto logo aqui. Também na pauta do encontro hoje, elas vão falar sobre as masculinidades e o movimento Legendários. Rapaz. É bem interessante de conversar sobre esse assunto, porque olha... Cada uma... Você já viram esse movimento Legendário? Já. O que é isso? Infelizmente, que barbaridade. Já. Eu também estava olhando. Eu não conheço, eu já tinha ouvido falar, nunca tinha parado para... Bom, eu não vou falar muito. Assistam no programa, no Precisamos Conversar, porque elas vão comentar bastante. É um movimento de homens desses daí que vocês imaginam, né? Da turma que desagou no bolsonarismo, no outro lá... No puro suco da extrema-direita. Puro suco da masculinidade... Frágil, masculinidade tóxica, tóxica, né, Roberta? É sobre isso então, mesmo. Um tema bem legal aí para o debate do Precisamos Conversar. Pois é, eu sempre falo que é o troco do patriarcado. Vem com tudo, Legendários, Red Pills e vem o pacote todo. Então não perca, é logo após o ICL Notícias, segunda edição.
Daqui a pouquinho, tá bom? O seu encontro marcado com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e também Sara Zara. E para você receber o link da transmissão, sempre com um programa inédito no ar, entre no grupo de WhatsApp do Precisamos Conversar. É icl.com.br/Precisamos Conversar. Tá? Aproveite aí para ficar sabendo dos convidados, dos temas, enfim, com antecedência. Entre no grupo de Zap do Precisamos Conversar. Fechamos? Daqui a pouquinho, hein? É tempo de tomar uma água. Isso. Já ficar conectado. Nem desconecta, Não, já vai direto. Não, é só para tomar uma aguinha. Conectado, Boa, tá bom? Essa turma, comandada pela Ju Baroni, né, a Açucena, a Tiburi, a Nina Silva, a Sara Zara, os cortes estão rodando muito nas redes sociais. Muito. Né? Viraliza muito, né? Viraliza e a extrema-direita detesta, né? O que mostra que elas estão tocando justamente em pontos sensíveis aí. Exatamente. As mulheres debatendo, por exemplo, os legendários, que são esses homens que se juntam. Só homem, Roberta. Só homem em acampamento por aí. Tipo Pablo Marçal quando leva os amigos lá para o alto da montanha. Só homem para, na cabeça deles, recuperar o que eles acham que é a verdadeira masculinidade. Meu Deus. Então você imagina o que sai disso daí, né? Sabe o nome disso, né? Masculinismo. Masculinismo. Exatamente isso que elas vão conversar daqui a pouquinho. Boa. Tá bom? Isso. César, obrigada. Obrigado, queridos. Eu que agradeço vocês. Obrigado por me receberem aqui no N2. Uma honra estar com vocês. Beijo também pro Chico Sá, que... Tá voltando. Tá descansando, daqui a pouquinho tá de volta. Chico, beijo, te amo, tô com saudade também. Todos nós. Valeu. Obrigado, Rodrigo. César. Um prazer. Valeu, querido. Roberto. Obrigado. Beijo, comunidade. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei ele atrás de ti, cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui no Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.